tarde, boa noite, bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos ter uma conversa séria. Vamos conversar sobre saúde mental. Gente, esse assunto é muito importante e infelizmente ele não é abordado da maneira que deveria. Muitas pessoas têm depressão e a gente não é capaz de estender a mão para elas. A gente acaba só percebendo quando a pessoa comete suicídio, aí a gente dá valor, percebe como a pessoa era boa, como ela era legal. Então vamos dar um passo atrás, vamos aprender a identificar, a estender a mão e a pedir ajuda quando for necessário, tá bom? Eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória com esses problemas. Eu enfrento há alguns anos a depressão e um transtorno de imagem. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu não sei o que aconteceu primeiro, mas nessa época eu tinha um relacionamento, mas esse relacionamento não deu certo e essa pessoa teve um relacionamento com uma outra pessoa. E como essa garota era bem magrinha, e eu também era, eu sempre fui magra, né? Na adolescência eu só ganhei corpo, mas continuei magra. Eu coloquei na minha cabeça que eu precisava emagrecer um pouco pra tentar reconquistar esse meu ex. E assim começou. Eu quis emagrecer 2 quilinhos. Quando eu emagreci 2 quilos, eu quis emagrecer mais 2. Nisso eu fui ficando sem comer. Às vezes eu comia um tomate ou uma fatia de queijo para a pressão não cair, para não passar mal. Ou até comia, mas comia muito pouco. E eu vou até deixar umas fotinhas aqui dessa época, que eu realmente fiquei muito magra, a perna ficou muito fina, perdi, sei, o braço também ficou muito fino, enfim. Aí, e meio que ficou um ciclo vicioso. Quando ele estava solteiro, a gente saía. Quando ele estava com alguém, eu sofria, eu chorava. Até que depois de um tempo, eu falei, não, né? Eu preciso conhecer pessoas novas, né? Preciso dar um rumo na minha vida, porque esse relacionamento não tá dando certo. E aí, na época de Orkut, MSN, quem lembra, que eu amava, pra mim era a melhor época. E um rapaz que tinha umas amigas em comum veio falar comigo, queria me ver a decepção. Eu conheci ele pessoalmente e não aconteceu nada, não ficamos, não nada, até aí tudo bem. Até que quando eu cheguei em casa, esse rapaz me chamou no MSN e simplesmente, lá da forma dele, gente, ele simplesmente disse que não ficou comigo por conta da minha deficiência. De todo esse tempo, isso não aconteceu só com um rapaz, isso aconteceu com algumas pessoas, né? Algumas pessoas não quiseram, né, encarar um relacionamento com uma pessoa com deficiência. Mas nessa época, eu estava muito fragilizada psicologicamente, eu estava com a depressão totalmente fora de controle. Então eu sofri muito, eu fiquei muito triste, muito pra baixo, porque infelizmente a deficiência é uma característica minha que eu não posso mudar. Então é muito complicado você sofrer um preconceito por conta de uma característica que você não pode mudar, você não tem poder sobre isso. Então
eu acabei fazendo o quê? Voltando para aquele meu ex, porque ele aceitava minha deficiência, ele não ligava para ela. Mas ele também não era apaixonado por mim, ele ficava comigo quando era conveniente para ele. E aí eu acabei piorando da deficiência, também vi a morte do meu avô, a morte do meu pai. E tudo isso foi como uma avalanche pra mim, psicologicamente. Eu já não conseguia lidar bem com isso. Eu tive episódios de tentar o suicídio. Em 2014, quando eu fiz a cirurgia, eu tive uma crise de ansiedade, um descontrole. Eu comia assim um pacote de bolacha inteiro, um prato enorme, 2, 3 pães no café da manhã. Aí eu ganhei muito peso. Então pensa, para uma pessoa que tem um transtorno de imagem, ganhar muito peso foi uma fase muito difícil, né? E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque até hoje eu lido com isso, eu lido com essa depressão, eu lido com esse transtorno de imagem. Eu precisei emagrecer por conta da deficiência, mas eu ainda tenho aquele estereótipo na minha cabeça de querer ser magra. Então eu ainda foco muito nas partes que eu tenho gordurinhas, que talvez para outras pessoas eu não tenha gordura, mas eu enxergo que ali tem gordura. E principalmente, eu quero que vocês entendam que na maioria das vezes, quando a gente tem problemas assim, a gente tem gatilhos. E a gente precisa identificar os nossos gatilhos, o que faz você ter uma crise, o que faz você piorar. Parei de falar com aquele meu ex, parei mesmo, bloqueei tudo, parei de stalkear, tudo. Fala, por quê? Porque ele me fazia mal, ele me tratava mal? Não, gente. Porque esse era um gatilho pra mim. Porque eu me tornei dependente emocionalmente dele. E assim, talvez ele poderia ter virado pra mim e falado, olha, eu não quero nada sério com você. Poderia. Mas a gente tem que aprender a não julgar e não colocar um peso maior nas pessoas do que a responsabilidade que elas têm. Eu, Aline, deveria estar forte psicologicamente naquela época para perceber que eu não tenho que depender emocionalmente de ninguém. Para perceber que aquele relacionamento não me fazia bem, aquele preconceito que eu sofri de algumas pessoas não poderiam me atingir. Então a gente tem que aprender a colocar a nossa responsabilidade nas nossas ações. A gente tem que entender que eu não posso me permitir passar por isso, tá? Isso eu não gosto, isso eu não aceito, isso eu não permito. E não é fácil, mas lembrando, eu fiz um tratamento, eu faço tratamento com medicamentos, eu vou voltar para terapia. Então, a gente precisa entender, a depressão é uma doença que precisa ser tratada, que precisa ser tratada com medicamento, que precisa de apoio, precisa de psicólogos que vão conseguir fazer você entender o que está acontecendo. Se você se sente mal com a sua aparência, evite seguir certas pessoas nas redes sociais. Infelizmente, rede social a gente mostra só o que tá bom, né? Mostra só foto feliz. A vida de ninguém é perfeita, tá? Eu também vou deixar linkado aqui
um Instagram que ele chama PS das blogueiras, se eu não me engano. Gente, qual é o intuito desse Instagram? Não é denigrir ninguém, mas é entender que muita coisa que a gente vê na rede social é falso. E que a gente tenta alcançar uma perfeição que não existe. Todo mundo erra e a gente tem que aprender a aceitar os erros, tanto dos outros quanto nossos, tá? Se você é capaz de perdoar uma outra pessoa, aprenda a se perdoar. Aprenda que você também erra e o importante é aprender com os erros. Mesmo que você esteja bem, aprenda a estender a mão pro próximo, tá? Todo mundo pode estar passando por um dia difícil, tá? Seja educado, não seja rude, não julgue as pessoas, tá? Porque a gente não tá aqui pra isso, a gente não tá aqui pra julgar ninguém, tá bom? Quando uma pessoa for ruim com você, coloque na sua cabeça, o problema não é comigo, o problema é com essa pessoa que está tendo um dia ruim, é uma frustração dela que ela quer descontar em mim. Você vai ver que assim as coisas vão ficar muito mais fáceis. Se precisarem de alguma coisa, mandem e-mail. O meu direct do Instagram também tá aberto para vocês. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo.